alunos do segundo ano. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Professor Tarsis aqui. Hoje nós começaremos uma aula sobre introdução à taxonomia, que é uma área da biologia responsável por classificar os seres vivos em grupos, como a gente vai ver, de acordo com as suas características morfológicas, genéticas e etc. E nós também daremos uma introdução ao conteúdo que nós veremos nesse bimestre, que basicamente é a área de botânica, a área da biologia responsável por estudar as plantas, como a gente vai ver, tá? Pessoal, uma coisa que eu quero chamar a atenção a vocês é o seguinte, ó. Nós vamos ter na biologia, antes de tudo, antes de nós entrarmos nesses conceitos, o que nós chamamos de categorias taxonômicas. A palavra taxon, ela significa classificação, tá? Tem a ver com classificação. Então, essa área da biologia, ela vai se ocupar em categorizar os seres vivos que existem, sejam plantas, animais, bactérias, vírus, etc. Lembrando que vírus tem aquela discussão se é ser vivo ou não, mas independente disso, eles também são classificados em grupos, de acordo com as suas características visíveis e também suas características genéticas. Quando eu falo de categorias taxonômicas na biologia, eu vou ter basicamente isso daqui, ó, que eu vou circular aí agora. Eu vou ter reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso aqui vocês já viram, mas é importante nós revisarmos isso daqui antes de nós entrarmos nas plantas, porque quando nós formos estudar os grupos das plantas, nós vamos ver que essas categorias taxonômicas vão ser utilizadas o tempo todo, tá? Então, por que isso é importante? Para colocar esses seres vivos em diferentes grupos. Então, por exemplo, vamos pegar a espécie humana. Quando eu falo da espécie humana, nós somos da espécie Homo sapiens, certo? Então, esse nome, como vocês sabem, ele é um nome em latim, ele tem que vir em itálico ou sublinhado. A primeira parte aqui se refere ao gênero, e aqui nós temos o epíteto específico. Então, quando eu junto os dois, eu tenho a espécie, tá? Mas se eu pegar só o homo aqui, ó, já é a categoria de gênero. Esse gênero vai estar dentro de uma família, certo? Então, por exemplo, no caso do ser humano, nós temos a espécie Homo sapiens, gênero Homo, a família Hominidae, nós somos da ordem dos primatas, classe dos mamíferos, certo? Filo dos cordados e reino animalia. Nós estamos dentro do reino animal. Então, esse tipo de categoria taxonômica ela vai ser utilizada também na classificação das plantas, como nós vamos ver ao longo desse bimestre. Bom, existe um truque para decorar essa classificação biológica, eu trouxe aqui como forma de humor para vocês. Um jeito mais conhecido de decorar essa ordem é o que nós chamamos de reficofage, aqui, ó. O famoso reficofage. Como assim, professor? O que é isso? Vou explicar, ó. Então, eu tenho aqui reficofage. Então, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É o famoso reficofage. Entretanto, tem uma outra frase truque muito engraçada, eu coloquei aqui para vocês mesmos dar uma aliviada nessa tensão, né, de aula, que tem tantos detalhes, é que você pode ter uma frase que eles usam muito, que é rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Então, você tem aqui, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Então, é uma outra forma de você memorizar desses tipos de grupos. Professor, mas para que serve isso na biologia? Qual que é a utilidade de eu entender esses nomes aí? Bom, pessoal, primeira coisa é que essas categorias taxonômicas, elas são importantes para você entender como que a biologia classifica os seres vivos que existem, certo? Então, quando eu analiso aqui, ó,
reino, ele se refere a um conjunto de filos. Os filos, eles são grupamento de classes. Já a classe, um grupamento de ordens. A ordem, um grupamento de famílias. Família é um conjunto de gêneros. E gênero, um grupamento de espécies, né? E a espécie, ela vai ser, nesse caso, um indivíduo único, com características únicas, que vai defini-la como espécie. Só que além dessas categorias que eu apresentei para vocês, nós vamos ter algumas categorias intermediárias, que geralmente nós não estudamos muito ao nível de ensino médio. Deveria, né? Mas não estudam. Como, por exemplo, subespécie, subgênero, subfamília, superfamília, subordem, subclasse, superclasse e aí por diante. Quer dizer que entre essas categorias aqui, ó, eu tenho outras categorias intermediárias. Então, por exemplo, eu posso ter subespécie. Então, por exemplo, na espécie eu não tenho dois termos, Homo sapiens. Se eu falo Homo sapiens sapiens, eu tenho três termos, seria uma subespécie. E assim por diante. Então, isso vai ser padrão na biologia. Independente do grupo de ser vivo, eu vou ter uma classificação, eu vou ter uma taxonomia, certo? Agora, a grande discussão na biologia é qual classificação é melhor, qual que representa melhor e de forma mais evidenciada, mais cientificamente evidenciada, essa classificação. Uma das classificações que existem no reino dos reinos na biologia é a chamada classificação dos 5 reinos, ó, que é essa que está representada aí na imagem da tela de vocês. Essa classificação dos 5 reinos, segundo ano, ela é apenas uma das possibilidades de classificação, que é bastante utilizada, mas não é a classificação atualmente mais aceita do ponto de vista genético, tá? Mas ainda assim é uma classificação utilizada principalmente no ensino médio. Quais são os reinos que são classificados, que existem nesse tipo de classificação? Nós temos o reino Monera, que inclui bactérias e cianobactérias, que já teoricamente vocês estudaram no bimestre passado. O reino protista, que inclui protozoários e algas. Lembrando que nós veremos algas antes de começar a ver aqui as plantas, tá? Nós temos o reino dos fungos, o reino das plantas, né? O reino plante, propriamente dito, que vai incluir briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E o reino animalia, que vai conter aqui, ó, todos esses filos, poríferos, quinidários ocelenterados, plateumintos, asqueumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e os cordados, certo? Nós estudaremos todos esses filos ao longo do ano. Mas nesse bimestre, nosso foco vai ser aqui, ó, as plantas, com exceção de um filo, um grupo, vamos dizer melhor assim, que é o grupo das algas, que ele, nessa classificação, está dentro do reino protista, mas nós estudaremos essas algas antes de ver plantas. Por quê, professor? Porque as algas, evolutivamente falando, elas estão relacionadas à origem das plantas terrestres, tá? Então, a gente usa essa ordem para entender o processo evolutivo. Vamos lá, pessoal. Basicamente, o reino Monera são seres unicelulares, procariontes, né, que não possuem carioteca, autótrofos, porque produzem o próprio alimento, ou heterótrofos, que não produzem o próprio alimento. No caso dos representantes autótrofos do reino Monera são as bactérias, autótrofos não são as bactérias não, são as cianobactérias. E os heterótrofos que são as bactérias, tá? O reino protista vai incluir aí, ó, algas e protozoários, certo? Lembrando que as algas são autotróficas, elas fazem fotossíntese. O reino dos fungos e o reino das plantas, que são seres eucariontes, pluricelulares, ou seja, formado por mais de um tipo de célula, autótrofos, porque produzem o próprio alimento por fotossíntese, e as suas células vão possuir parede celular e cloroplastos, tá? Então, nós vamos focar aqui nesse bimestre, nesse reino das plantas. E o reino animalia, que nós estudaremos depois.
Bom, dando uma breve introdução sobre a classificação dessas plantas, e eu coloquei entre aspas, porque as algas não são consideradas plantas. Por mais que elas estejam envolvidas no processo de surgimento das plantas terrestres, elas não estão numa categoria de plantas, tá? Então nós vamos chamar de plantas aqui aqueles seres vivos que, além das características que eu apresentei no slide anterior, eles vão ter uma ocupação terrestre, tá? Eles não vão ser são organismos que conseguiram desenvolver estruturas mais sofisticadas em relação às algas, principalmente no que diz respeito à forma de reprodução e à forma estrutural de suas células. Pessoal, essa imagem aqui então traz o seguinte, ó. Eu considero plantas dentro do reino Plantae de briófitas para frente, aqui ó, de briófitas até angiospermas, certo? Só que as algas verdes são ancestrais desse grupo aqui. Então, o que aconteceu depois do surgimento das algas verdes? Surgiu aí um ser vivo que tinha um embrião multicelular, ou seja, por mais um tipo de célula, e arquegônios e anterídeos como forma de reprodução. E aí esse grupo deu origem às briófitas, que são os musgos, nós temos aí outro grupo como os antóceros e etc. Depois disso surgiu um esporófito dominante, a gente vai entender isso melhor depois, e principalmente a presença de vasos condutores, como o xilema, por exemplo, que conduz água e sais minerais, e o floema, que conduz seiva elaborada. Além disso, surgiram também folhas e caule, coisas que não estavam presentes aqui nas briófitas. Com esse surgimento, eu tive o surgimento das chamadas plantas vasculares, que são aquelas plantas que produzem vasos condutores. E aqui, nesse caso, já presentes no grupo das pteridófitas, que são as samambaias, xaxins e por aí por diante. Nós temos vários representantes. Quando surgiu as sementes e plantas com crescimento lateral, características que até então estavam ausentes nas pteridófitas, eu tenho aqui o surgimento de plantas com sementes, que são as gimnospermas, certo? Que não produzem frutos como as angiospermas, e a presença de flores e frutos foi uma característica que predominou no surgimento das angiospermas, que são a maior parte das plantas que vocês conhecem, que tem flores, que tem frutos, elas estão nesses grupos. Então, basicamente, nesse bimestre, nós estudaremos com calma cada um desses grupos aí, que são filos, seriam filos. Nós temos o filo das briófitas, o filo das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas, tá? Lembrando que, para a gente poder entender isso melhor, eu preciso estudar antes algas, porque as algas estão contidas nessa classificação que nós estamos utilizando, elas estão dentro do reino protista, tá? Elas não são consideradas plantas, entre aspas, verdadeiras. A gente vai entender melhor esse termo aí. Bom, pessoal, uma coisa muito importante para a gente finalizar é entender que as células eucariontes vegetais que vão estar presentes não só nas algas, mas também em todos os grupos de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas vão ter características comuns em relação à seguinte questão: presença de parede celular, que no caso das plantas, a maioria das plantas possui parede celular de celulose, tá? Só que não é o único elemento que forma uma parede celular. Eu posso ter outros associados à celulose, como nós veremos. Além disso, essas plantas, as células dessas plantas vão ter a presença de uma organela muito importante para o processo de fotossíntese, que são os chamados cloroplastos. Esses cloroplastos, eles não vão estar presentes em células eucariontes animais. Não esqueçam disso. Eles vão estar presentes nas células vegetais e são nesses cloroplastos que vai ocorrer o processo fotossintético, tá? Então, lembrem sempre que todo esse grupo de plantas que nós estudaremos em detalhes, eles são compostos por células eucariotas vegetais, beleza? Bom, pessoal, dentro disso, vocês vão responder esses 3 exercícios aí na tela, no caderno. Vocês podem dar pausa no vídeo, anotar esses 3 exercícios no caderno e responder os 3 de acordo com a aula que você acabou de ter. Nós faremos a correção desses exercícios na sexta-feira.
mas já respondam hoje, tá bom? Recados importantes para a gente finalizar a aula. Todas as dúvidas devem ser colocadas no fórum de discussão de biologia da sua turma no GR8 e vocês devem acessar diariamente o sistema para computar a frequência de vocês, beleza? Obrigado pela atenção, bons estudos, qualquer dúvida, meu contato também está aí, ó, como eu destaquei aí agora, ou vocês podem mandar ou por e-mail como está aí, ou pelo GR8, que eu prefiro, tá? Que vocês mandem pelo fórum de dúvidas lá. Um abraço, fiquem com Deus.